Atos, logo depois de João, capítulo 12, verso número 1, do 1 ao 7. Todos acharam? Quem não achou, levanta a mão. Ficou com vergonha, né? Não é que o povo aqui participa de discipulado, né? Vamos ler. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos, ou era a Páscoa. E havendo prendido, o encerrou na prisão, entregando a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro. Quem está me acompanhando? Verso 6. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nesta mesma noite estava Pedro entre 2 soldados, ligados com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhes das mãos as cadeias. Jesus maravilhoso, exalto o teu santo nome, ó Pai, pela oportunidade que o Senhor me deu de estar ministrando a tua palavra. Toma o coração dos teus filhos, abre o entendimento de cada um deles, que a tua palavra seja pregada, meu Pai, e que caia em terra fértil, que o teu nome seja glorificado. Direciona o teu filho, porque eu sei que de mim mesmo não tenho nada, mas o teu Espírito Santo tem muito a falar com a tua igreja. Fala conosco nesta noite, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Quando eu olho a palavra de Deus e leio esse episódio no tempo do tetrarca Herodes, Agripa I, porque o Império Romano, depois de Herodes ter morto, foi dividido em 4 partes, e neste momento, quem mata Tiago, ou quem manda matar, Herodes Agripa I. Quando eu vejo essa palavra, eu automaticamente lembro-me do Evangelho de Mateus, no capítulo 24, porque se pararmos para observar, os nossos dias têm sido difíceis. As pessoas mais não têm compaixão do seu próximo. A cada dia você vê a empatia das pessoas diminuindo um com os outros. E quando você vai para Mateus 24, você vê na palavra de Deus que chegaria esse tempo. A Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriariam. E nessa noite eu quero pregar subordinado ao tema paz em meio às perseguições. Quando nós paramos para observar a palavra de Deus, podemos ver que naquele tempo já existiam perseguições. Hoje não é diferente. Talvez seja diferente a proporção, mas nada mudou. E quando a gente olha para a palavra,
a gente vê que não é tão simples viver o evangelho. Na verdade, esse evangelho de facilidade não existe. Esse evangelho se posso falar, de oba-oba, não existe. A palavra vai nos dizer, em Timóteo, capítulo 3, no verso 12, que aquele que quer viver piamente o evangelho, sofrerão perseguições. E é muito natural. Quando a gente olha para a Bíblia e vê esse fato, narrado por Lucas, por Dr. Lucas, a gente vê que foi uma coisa absurda. Mas nos nossos dias, nossas perseguições talvez não seja como a que Lucas sofreu de morte, como a que Pedro sofreu de prisão, mas no nosso dia a dia, o que não falta é perseguições. Mas só que o que Pedro estava vivendo aqui não foi qualquer coisinha. As nossas perseguições talvez seja uma falta de emprego. Talvez seja alguém dentro do trabalho te olhando de cara feia ou falando mal de você. Talvez sejam os boletos das faturas. Quando chega a conta, meu irmão, é financiamento, é consórcio, é empréstimo, e aí você se sente perseguido. É tanta tribulação que você se sente perseguido. Mas a perseguição que Pedro agora está enfrentando não é essa. A perseguição que Pedro está enfrentando é que Herodes prende ele. E quando você para analisar o que ora ali, você vai ver que logo no capítulo 1 a Bíblia faz questão de falar que naquele tempo agradou a Herodes pegar Tiago e matar a espada. E depois pegou Pedro. Mas só que eu pedi para você repetir 3 vezes uma palavra, quem lembra? Mas só que Pedro estava em paz. Pedro estava tranquilão. Pedro estava 12/8. Pegaram o Tiago, matou a espada, prendeu Pedro e estava esperando somente passar a Páscoa para apresentar ele ao povo. A Bíblia vai dizer que Pedro foi levado preso por 4 quaternos de soldados, ou seja, 16 soldados. Possivelmente 4 do lado direito, 4 do lado esquerdo, 4 no fundo e 4 na frente. Aí eu lhe pergunto, quem foi Pedro para ter tanto soldado prendendo ele desse jeito? Um homem só. Mas Pedro, ele foi o homem que ouviu do nosso Senhor Jesus Cristo: tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Pedro não era homem de alta periculosidade, criminoso, bandido, mas Satanás sabia que Pedro solto, ele ia arrebatar almas para o reino de Deus. Então aprazia ao adversário levar Pedro à prisão. Então pegaram toda a segurança romana e levou Pedro para a prisão. A Bíblia vai dizer que Pedro entrou na prisão. Veja que mistério, irmão. Ele foi levado por 16 soldados. Depois, dentro da prisão, do cárcere, do calabouço, porque era no subsolo, Pedro fica na cadeia, algemado a mais 2 soldados. Ele está em uma cadeia com grade, tem 2 soldados presos a ele, e a Bíblia faz questão de falar que existiam soldados na porta da cadeia. Aí eu pergunto, que Pedro brabão é esse? Mas a Bíblia vai dizer o quê? Que Pedro estava? Talvez você pense: é fácil para um homem desse dormir em meio à prisão. Apesar de Tiago ter morrido, ele estava ali porque estava com Deus. Então era muito simples. Pedro era aquele que Jesus chamou para erguer a igreja através do nome dele, que era Pedra. Então era simples ele estar preso e dormindo. Não.
Pedro era homem comum como eu e você. Quem lembra de Pedro? A Bíblia vai dizer em João, quando Jesus encontra André, que é o nome do meu filho, ele chama André e fala assim, ó, vá lá chamar o seu irmão. Pedro foi aquele homem que era pescador e foi convidado pelo seu irmão André para seguir a Jesus. Pedro, ele era tanto como eu e você, que Pedro, por um momento, não compreendeu o propósito para o qual o Senhor Jesus foi chamado. Quando Pedro está com Cristo e Jesus anuncia que teria que ser morto, Pedro rejeita. E o Senhor Jesus diz a ele, para trás de mim, Satanás. Para você ver o quanto Pedro é como eu e você. Pedro, mais uma vez, quando ele está no Monte das Oliveiras com o nosso Senhor Jesus Cristo, Jesus já tinha predito a eles que naquela noite ele ia ser resgatado, para ser levado à cadeia, preso. Mas quando sobe os guardas do templo para pegar Jesus, o que é que Pedro faz? Pega a faca dele, que era instrumento de pesca, e arranca a orelha de Malco. Jesus, calma Pedro, não é assim não. Se eu quisesse, eu clamava ao Senhor e Ele mandava uma legião de anjos. Restitui a orelha do homem. Eu quero lhe provar que Pedro era que nem eu e você, ou talvez pior, porque eu não sou tão bravo assim. Não sei se você é. Mas Pedro não ouvia calado. Pedro não ficava tranquilo. Pedro era aquele que era o agitado, o agoniado, aquele que era para frente. Pedro, quando o Senhor Jesus está sendo levado para o Sinédrio, a Bíblia vai dizer que Pedro nega Jesus pelo menos 3 vezes. E Pedro era um homem comum, sujeito às mesmas paixões. Mas só que esse Pedro que eu leio aqui agora, em Atos dos Apóstolos capítulo 12, é um Pedro diferenciado. Porque Pedro estava o quê, irmãos? Aleluias. Pedro estava dormindo. Ele estava dormindo porque ele já encontrou a paz que ele necessitava para dormir. Ele estava dormindo porque ele se sentia seguro e sabia para qual propósito ele foi chamado. Alamandarachui. Pedro, ele sabia o chamado que ele tinha diante do Senhor. Aí eu pergunto aos irmãos, quem de nós conseguiria dormir pensando, amanhã eu vou ser morto, amanhã Herodes vai me matar? Arrancou a cabeça de Tiago, e amanhã o próximo da vez sou eu. Aí talvez alguém conjecture pensando, entendi, Pedro dormiu porque ele estava exausto, cansado. Quem de nós conseguimos dormir com ansiedade? Quem de nós conseguimos dormir preocupado? Por mais cansado que nós estejamos, a ansiedade eleva um nível de adrenalina gigante na gente, e a gente fica sacudindo, rola na cama, volta na cama, vai e volta, e não tem quem durma. Mas a Bíblia diz que Pedro dormiu. O que fez a diferença na vida de Pedro, já em Atos dos Apóstolos capítulo 12, foi a experiência que ele desenvolveu com Deus após a sua ressurreição. Pedro foi aquele homem que Jesus morreu na sexta, no sábado, considera um sábado de aleluia. Pedro ficou praticamente depressivo, não só Pedro como os outros apóstolos, trancado, escondido, guardado, com medo. Mas num domingo de manhã Pedro falou, sabe de uma? Eu vou voltar a fazer o que eu fazia antes. Eu vou voltar a pescar.
Pedro estava tão desiludido que Jesus, no terceiro dia, para ser ressuscitado, Pedro estava pescando. E Jesus aparece da margem do mar e fala: olha, joga a rede para o lado direito do barco. E eles comentaram com os outros: ali é quem? Ele é Jesus, é o Senhor, é o Mestre. E era. Até aí Pedro ainda era meio crente. Talvez Pedro era Raimundo, um pé na igreja e um pé no mundo. Tinha vivido algumas experiências com Jesus, tinha andado um pouquinho com Jesus, visto prodígios, milagres, maravilha, mas ele estava meio, mais ou menos. Mas depois da ressurreição de Cristo, Pedro mudou. Tudo aquilo que Jesus tinha falado para ele, ele falou: de fato é verdade. O meu Senhor ressuscitou. Depois desse ponto, Pedro não largava mais os pés do Senhor. A Bíblia vai falar em Atos capítulo 1 que Jesus foi visto por mais 40 dias. Depois 10 dias, Pentecoste. Mas aí mudou. Jesus falou: olha, ficar em Jerusalém, até que do alto seja revestido do poder. O que Pedro fez? Ficou em Jerusalém. Pedro começa a ser obediente à palavra de Deus. Pedro começa a levar em consideração de que tudo que Jesus fala é verdade, não posso abrir mão. O que Jesus nos ensina essa noite: epa, guarde princípios, obedeça. Pedro começa a entender: eu tenho que ficar em Jerusalém, eu vou ouvir o mestre. Jesus é aceso ao céu, e a Bíblia diz que mais de 120 pessoas contemplam essa glória. E Pedro lá em Jerusalém: vou esperar. Capítulo 2 de Atos, vem o Pentecoste. Aí Pedro é cheio do Espírito Santo. Aí Pedro aí fica valente, fica forte. Aí os sacerdotes acham que eles estão embriagados na hora nona. Não, Pedro, não. Isso aí é escrito em Joel, que o Espírito desceria sobre toda a carne. Aí Pedro começa a ficar valente, cheio do Espírito. E a Bíblia vai dizer que nesse dia que Pedro abre a boca para pregar, 3.000 pessoas se convertem ao Senhor. Atos dos Apóstolos, mais para frente um pouquinho, chega Pedro e João, a hora nona, a hora da oração, às 15 horas da tarde. Quando vai subir no templo, a Bíblia diz que na porta formosa chega um homem pedindo dinheiro. Pedro: não, nem ouro nem prata eu tenho para lhe dar, mas o que eu tenho de graça eu te dou. Levanta e anda. Aí começa a levantar e começa a viver essa experiência com Deus. Aí Pedro já muda. Na outra pregação, Pedro começa a pregar, e aí 5.000 almas vêm para Cristo. Aí Pedro já não é mais o mesmo homem, né? Capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, a Bíblia diz que Pedro vai preso. Em meio à prisão, o anjo tira ele da cadeia. Aí aquele Pedro, aquele velho Pedro, Raimundão, um pé na igreja, um pé no mundo e um pé na igreja, acabou. Agora o Pedro é cheio de ousadia. Agora Pedro vem entender o que é paz em meio às perseguições. A paz em meio às perseguições é quando o homem e a mulher estão cheios do Espírito Santo de Deus. Quebrou copo, quebrou panela, bateu carro, filho está nas drogas, mas eu creio, vai voltar. Marido na prostituição, eu creio, vai voltar. Mulher não quer mais conta, vai voltar. Aí Pedro começa a viver o sobrenatural com Deus. Aí fica fácil. Quando chega em Atos 12, Tiago morto à espada, e Pedro Pedro dormia porque ele confiava.
Parece que Pedro conhecia os Salmos 4, verso 8, que diz assim: eu tanto me deitarei em paz, quanto dormirei, porque tu, Senhor, somente tu, me fazes habitar em segurança. Pedro estava navegando nesse Salmo 4. Pedro estava: vou deitar, seja feita a vontade do meu Deus. Ele me chamou para pregar, Ele me chamou para fazer a vontade dEle. E quem é o adversário para impedir? Quem é as aflições para impedir? O que é as tribulações do dia a dia para impedir o propósito de Deus? O que é a adversidade? Não vai, não vai. E aqui Deus está levantando Pedros, cheio de autoridade, de unção, de confiança, de descanso em Deus, para fazer a diferença nessa terra. Porque, como a irmã disse no início do culto, falta homens e mulheres valentes para dizer: olha, meu filho, não beba. Olha, meu filho, Jesus está voltando. Olha, meu filho, isso aí vai te levar para o inferno. Não queira. Não se preocupe não, meu irmão, não vi quem foi, porque eu estava orando. Mas Deus vai levantar, porque é um tempo determinado por Ele para todas as coisas. Pedro mudou a concepção dele de quem era Cristo. E Pedro dormia tranquilão. Ele lembrou do que Jesus disse em João 16, 33. Estas coisas eu vos tenho dito, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis tribulação, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Pedro talvez se lembrou: é verdade, rapaz, em Jesus eu tenho, independentemente das circunstâncias, independe daquilo que te falarem, independe das situações ou daquilo que você contemple. Às vezes você está olhando com os olhos naturais e não vai acontecer nada, tudo parado, não vai dar certo, mas vá no reino do Espírito. Materialize aquilo que Deus tem para você no reino do Espírito, que vai se materializar para a glória de Deus. Vai acontecer no reino físico. Pedro lembrou que existia alguém que, se ele tivesse nele, ele teria paz. E aí o que ele fez? Dormiu. Aleluia. Filipenses capítulo 4, verso 7 diz: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes através de Cristo Jesus. Ei, quer paz verdadeira? Esteja constante em Cristo. Esteja deitado, derramado, esteja nele, viva com Ele, viva para Ele, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Você nasceu para glorificar o nome de Deus, você nasceu para exaltar o nome de Deus, você nasceu para estar nele. Breve testemunho, amigo, andava comigo, ele encarnou tanto em meu pé que até minha esposa ficou com ciúme dele, Drayton. E aí ele chegava para mim, me chamava de negão pernambucano. Negão, por que, velho, você tem essa tranquilidade e essa paz? Não estou entendendo por que a pergunta. Eu me estresso também. Ele: não, rapaz, a gente ganha o mesmo dinheiro, eu cheio de tribulação, de preocupação, e você cantando, louvando, andando. Eu falei: é porque eu tenho Jesus, é porque eu tenho o Espírito Santo, é porque Jesus mora em mim. Eu tenho os mesmos problemas que você, mas eu tenho Cristo, e a paz está nele, a paz mora nele. É por isso que Pedro está deitadão lá, 12:8. Salmos 34,
Salmos 37, me perdoe, verso 4. Deleita-te também no Senhor, e Ele contemplará o desejo do teu coração. Pedro estava vivendo esse salmo preso. Tiago foi morto à espada, e olha, irmão, o Tiago, que a gente lê o livro de Tiago, aquele Tiago ali, a grande suspeita é que seja o irmão de Jesus, que após a sua morte e ressurreição, se direcionou a Cristo e começou a pregar o Evangelho de Cristo, porque suspeitam que Tiago foi morto antes do livro de Tiago ser escrito. Então esse Tiago aqui, era o Tiago apóstolo, que Jesus, quando subia aos montes, momento de intimidade, estava quem? Pedro, Tiago e João. Na transfiguração em Mateus 17 estava quem? É um homem de intimidade. Talvez se fosse eu estaria, rapaz, se Tiago, meu irmão, que orava muito, subiu na poeira, se Tiago que buscava a Deus, aleluia. A presença de Deus é real aqui, só não sente quem não quer. A presença de Deus é real aqui. Deus. Talvez eu pensaria, se Tiago, que era cheião de Deus, foi morto à espada, meu irmão, o próximo sou eu. Mas Pedro estava... Só Jesus faz isso, irmão. Pedro estava no Salmo 37, 4. Deleita-te no Senhor. Aí quando você vai pesquisar o que é deleita-te, é confiar, é descansar, é esperar. Aí quando você descansa em Deus, vai ter que acontecer algo diferente. Quando você confia totalmente em Deus, vai ter que acontecer alguma coisa. A Bíblia diz que Pedro estava dormindo em uma prisão, em uma cela, em um cubículo, possivelmente alguma coisinha aqui, alguma janelinha para respirar. E a Bíblia diz que resplandeceu uma luz na cadeia. Aí eu te pergunto, Pedro acordou? Pedro acordou com a luz? Aí eu vou voltar para a teoria. Se Pedro tivesse dormindo por causa do cansaço, no primeiro susto ele acordaria. Mas a Bíblia diz que a luz resplandeceu na cela. E Pedro, 12/8, dormindo, porque Pedro estava em paz com Deus. Pedro sabia quem era o Deus que ele estava servindo. Pedro sabia qual era o Deus que fez a promessa a ele. E a Bíblia vai dizer em Números 23:19, que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura falaria a Deus e não faria, falaria a Deus e não confirmaria. Ele sabia que ele estava na cadeia. Jesus. Mas a promessa tinha que ser cumprida. Onde é que você está hoje? Está doendo? Está orando? Está chorando? Talvez fale para Deus: eu não aguento mais, Jesus. Descansa, confia, acredita que o Senhor se levantará em teu favor. Ela mandará sim. Ela mandou isso. A luz resplandeceu. E Pedro não acordou. Aí o anjo, rapaz, eu já procurei, não achei mais. Quando eu era novo convertido, eu ganhei uma Bíblia de meu pai, que nem cristão era. E a Bíblia, a tradução era João Ferreira de Almeida, mas aquela antiga, sem ser revista, sem ser corrigida.
e lá tinha auréolas. O anjo tocou nas auréolas de Pedro. Aí tem algumas traduções que diz tocou na ilharga. Tem outras traduções que diz tocou na costela. E essa que eu li hoje diz tocou do lado. Mas eu gosto da auréola, porque eu fui pesquisar e eu fui ver que a auréola é a costela flutuante. Quer fazer alguém dar risada? Pega a pessoa assim, distraída, e faça uma coisinha aqui. Você vê até o cuidado de Deus para acordar Pedro. Ele cuida de tudo. Aí a Bíblia vai falar que o anjo tocou na ilharga de Pedro, e Pedro aí desperta e levanta. E achando ainda que está tendo visão. Ele nem sabia que era o anjo do Senhor. E a Bíblia diz que na mesma da hora as cadeias caíram. E agora o anjo fala: Pedro, levanta. Tome aqui a sandália. Deu a sandália. Tome aqui a capa. Aí tem um mistério. Porque os escravos, naquela época, em Roma, eles andavam obrigatoriamente descalços. O anjo fala o quê? Toma a sandália, calça a sandália. Você não é escravo não, você é livre. Você é livre. Bota a capa, tinha capa que era para desonra, mas essa capa era de honra. Tome aqui, meu filho, toma a capa. A Bíblia vai dizer que na primeira porta eles passaram. Na segunda porta eles passaram. Na terceira havia uma porta de ferro. Porventura haveria alguma coisa impossível para mim, Moisés? Lucas 1,37. Porque para Deus nada é impossível. A Bíblia diz que a porta de ferro se abriu. E Pedro saiu flutuando. A Bíblia vai dizer que Pedro só contemplou que de fato era real quando estava do lado de fora da cadeia. Eita, o anjo do Senhor me livrou. Confia, espera, descansa. Quem tem paz em meio às tribulações está cheio de Deus. A vitória vem, a recompensa vem, porque aquele que te chamou não vai deixar você perdido no meio do caminho. Caminhe, ande, vá para cima. As tribulações, ela vem para tentar nos parar, quer nos aprisionar. É um conflito no matrimônio, é um filho adoentado, é o filho que nasceu no evangelho, mas um tempo desviou, foi dar um rolezinho no mundo. Aí Deus pega com mão forte, viu? Pode vir com anzol, mas vem. O segredo é perseverar. O segredo é permanecer orando pelo seu filho, pela sua filha, pelo seu esposo, pela sua esposa, pelo propósito que você tem diante de Deus, para as suas realizações. O segredo é não desistir. O segredo é não parar, é não voltar atrás e ter a convicção de que quando você tem Jesus, quando você estreita o relacionamento com Ele, quando você vai para um momento de intimidade com o Senhor, Ele te dá paz. Crente, não é para você estar atribulado aí não, discutindo em trânsito, brigando com fulano, metendo um dedo na cara de ciclana. Quem tem Jesus tem paz. Ah, irmão, é porque meu temperamento é sanguíneo. Ei, a Bíblia diz em 2 Coríntios 5,17 que aquele que entregou a vida ao Senhor, as coisas velhas se passaram e eis que foi feito tudo novo. Ei, a sua vida não é sua, não é você aí mais não, é Jesus dentro de você. Dá testemunho de crente, tenha paz em meio à tribulação, vive em Deus. Foi o que Pedro provou, e o propósito que Deus tinha para a vida de Pedro não foi frustrado. Aí a gente vai para Jó 42.
nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Nenhum. Tem uma promessa de Deus que Ele me fez quando eu me converti. Eu ainda não estou vivendo a promessa, mas eu creio. Eu confio. Eu sou crentão? Não. Porque às vezes você pensa, será Deus que vai acontecer? Aí quando acontece isso, eu tomo um choque de realidade. Vai, eu creio. Deus está te procurando num momento de oração, de jejum. Deus está te procurando naquele momento da palavra. Para quando o adversário vier, você, epa, eu estou em Jesus, eu tenho paz. Pode se levantar o que quiser, em Deus eu tenho paz. Paz em meio às perseguições. A perseguição de Pedro era essa, mas ele cumpriu o propósito dele. Pregou, escreveu, e hoje estamos aonde? Aqui. E Jesus disse que instituiria a igreja dele em cima de quem? De Pedro. Se Pedro parasse, como é que a gente conheceria Cristo? Pedro foi o primeiro pai da igreja. E você não vai parar. A gente está em caminho do céu. E os propósitos designados por Deus nessa terra para a minha vida e para a sua vida vão acontecer. Permaneça. Tenha paz. Porque aquele que tem o Espírito Santo de Deus tem paz. Consegue dormir. Anda em Deus. Ai, irmão, eu não estou conseguindo. Deite. O diabo vai ficar injuriado com você. E comece a orar. Ore. Quando você vê, meu irmão, vai ser o diabo que vai querer lhe botar para dormir. Está sem sono? Estou, irmão, tomando uns remédios aí. Pegue a Bíblia de madrugada e vá ler. Você começar a ler a Bíblia, daqui a pouco, pum! E ela fala, rapaz, eu não vou atribular mais esse camarada não. Eu não vou atribular mais essa senhora não, esse menino não. Porque a cada dia está sendo fortalecido em Deus. Ele está buscando Deus. Ele está fazendo a vontade de Deus. E aí vai passar, irmãos. Porque a única coisa que não vai passar é a palavra. A palavra de Deus permanecerá eternamente. Fique de pé e glorifique ao Senhor. Feche os seus olhos e se ligue com os céus aí. Comece a conversar com Deus. Apresente a Ele as suas necessidades. Agora se ligue, irmãos. Fale com Ele aí, fale. Dessa vez não vou lhe pedir que faça que nem Pedro, não durma não. Mas fale com Ele. Ora bandaraço. Ei, ora bandarás.